Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, galera. Vamos falar a partir de agora de Flamengo e São Paulo. Vai ter jogo na quarta-feira no Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, o Mengão em busca da liderança no campeonato. A briga está acirrada aí com o Palmeiras e ele não pode perder tempo, né? O Flamengo precisa ganhar todos os jogos e, claro, que o Palmeiras precisa perder, né? Alguns jogos. Para que no final o Flamengo seja o campeão. E vamos falar também sobre a convocação de Danilo. Danilo estará na seleção brasileira, mais uma vez convocado. Tudo isso, Pascoal, Zinho e Zé Elias vão trazer todos os detalhes para vocês em primeira mão. Por isso fica comigo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Deixa seu like e lembrando, galera, de deixar aí os créditos para a ESPN Brasil. Vamos pro vídeo. Quem vai ser o atacante, se vai ter um cara de área, né? Acho que zaga e goleiro nem tanto, porque eu acho que desses nomes aí, 3 já estão na Copa do Mundo, não acontecendo nenhum problema físico. Éder Militão, Gabriel Magalhães e Marquinhos são nomes que já estão na Copa. Os outros dois, eu acho que o Fabrício Bruno, com essa convocação, leva uma vantagem muito grande, porque se ele não fez um bom jogo e ele é mantido, a gente não vê mais o nome do Léo Ortiz na seleção brasileira. Acho que o Léo Ortiz perdeu espaço. O Léo Pereira nunca teve uma chance. O Danilo tem, que é reserva desses dois que eu falei. Mas ele, na entrevista coletiva, disse o porquê. E eu entendi. Ele é versátil, ele faz as 4 posições da linha defensiva, lateral direito, lateral esquerdo e zaga pelo lado direito e lado esquerdo. Foi palavras do Ancelotti sobre o Danilo. E entrega o que a gente sabe que o Danilo tem de sobra. A liderança, a gestão do grupo, a confiança dos jogadores. O Danilo larga muito na frente por esse motivo. Por vivência na seleção, por vivência na Europa, por um prestígio muito grande na Europa de respeito dos adversários e por essa versatilidade de jogar em várias funções da linha defensiva, pode ser esse quinto zagueiro. E o Fabrício Bruno, mantendo um bom nível no Cruzeiro, ele vai estar nessa disputa aí com Beraldo, com Alexandro, né? É Alexandro também, né? Sim. A gente está chamando ele de Alex. Eu acho que assim, não vai fugir muito disso. Mas ele tem dito muito dessa coisa de grupo. O Zé Elias foi muito feliz. E ele repetiu isso ali para mim também. Que o Brasil tem jogadores talentosos, por isso que ele colocou um leque muito grande que ele estava observando, dando oportunidade, porque ele queria conhecer. Não era nem só o jogador na qualidade técnica, era dentro do ambiente da seleção. Comportamento, atitude, personalidade, a desenvoltura ali com o grupo, o dia a dia de treinamento, a intensidade, o trabalho. Ele falou mais uma vez sobre intensidade. Não vai levar um jogador para jogar só 15 minutos. Um companheiro nosso ali fez uma pergunta muito inteligente, sem citar nome, mas eu acho, a minha leitura é que era muito sobre o Neymar. Você vai levar um jogador para jogar só 15, 20 minutos durante a Copa, você precisar dele de 20 e 30 minutos, e ele foi enfático. Para um primeiro jogo, para um segundo jogo, pode acontecer, mas para a Copa toda não. Eu preciso do jogador bem fisicamente. Vamos colocar no ar agora uma resposta do Carlo Ancelotti falando sobre 2 jogadores. Foi uma pergunta até feita pelo nosso Pedro Ivo Almeida. O Pedro Ivo perguntou sobre Alexandro e Danilo, os 2 jogadores do Flamengo convocados que apareceram na lista de hoje. Vamos ouvir o que disse o técnico da seleção. Dos cosas distintas. Alexandro creo que cuando está bien, lo mostró también no primeiro jogo, que jogamos los primeros 2 jogos que jogamos en junio, donde jugó muy bien. Es un lateral izquierdo muy fiable porque tiene experiencia, tiene conocimiento de la posición, tiene personalidad. Entonces
Cuando él está a un buen nivel físico, es uno de los mejores laterais que el equipo, la selección brasileña tiene. Danilo es un poco más diferente. La idea que yo tengo de él es que es el único defensor brasileño que puede cubrir las 4 posiciones. Él puede jugar lateral derecho, zaguero, lateral izquierdo, sin ningún tipo de problema. Y además, hay que... lo que yo gosto de él, 2 cosas, experiencia e liderança. Oswaldo Pascoal, dá uma olhadinha nos números do Danilo após o campeonato estadual desse ano pelo Flamengo, com a camisa do Flamengo, em 23 jogos. Fez 3 gols, finalizações até marcar 2,3, ações com bola por jogo, quase 71, ações progressivas, quase 21, passes completados por jogo, quase 60, rebatidas por jogo, 3. A convocação do Danilo, com esses argumentos dados pelo Ancelotti, te convence? Claro que ele precisa desse nome, ele precisa desse jogador. Ele precisa ter não só o Casemiro como liderança, mas de repente o Danilo pode exercer essa liderança, porque o cara como o Danilo, que o jogador olha e fala, pô, esse cara tem importância, esse cara teve importância no futebol europeu, então os mais novos chegam e veem uma liderança muito mesmo positiva. Ele estando no banco de reservas? Sim, na seleção dificilmente vai ser titular. O líder no banco tem o mesmo efeito? Para mim isso não é surpresa, eu já vi isso acontecer muitas vezes na seleção brasileira. Tele Santana convocava o volante reserva do Flamengo para jogar sempre, né? E ninguém discutia. O Adílio jogava no meio campo, o Andrade e o Adílio jogavam no meio campo do Flamengo, o Zinho para me ajudar, o reserva deles era sempre convocado pelo Tele, né? Na seleção brasileira. Não, mas eu não digo isso. Vitor. O Danilo na seleção dificilmente será titular. Uhum. O líder no banco consegue ter a mesma ascendência? Não, o líder não é no banco. O líder do banco não tem posição, ele não consegue fazer nada, porque quem faz no banco é o treinador. Não. Ele é o líder no treinamento, ele é o líder da concentração. O cara que fala muito e, não por culpa dele, mas por decisão do técnico, joga pouco, ele consegue ter a mesma ascendência sobre os jogadores? Consegue. Assim, eu tenho um pouquinho de tempo nesse negócio aqui, vou completar 50 anos fazendo jornalismo. Eu já vi líder mudo. Eu já vi jogador entrar no vestiário calado e sair mudo, e os caras olhavam para ele todos assim, ó. Eu acho que o Zinho e o Zé devem ter visto isso também. Tem liderança silenciosa. Tem a liderança que se impõe pela qualidade. Tem a liderança que se impõe pelo histórico. Tem a liderança... Nossa, eu posso citar um zilhão de possibilidades da liderança. A liderança técnica, a liderança tática, o jogador definidor que decide. Tem um monte de liderança. Não é uma liderança só. São lideranças, e essas lideranças, às vezes, se acumulam num jogador só. É por isso que o Danilo é importante para a seleção brasileira. Ele é um jogador que, quando jogar, ele tem a confiança do treinador e a confiança dos companheiros que estarão em campo. Ele é uma liderança. Agora, você precisa de uma liderança que faça gols. Você precisa de uma liderança que controle o meio-campo, que administre o meio-campo. Eu concordo, eu já estou aqui de segunda-feira concordando com o Zinho. Falta um camisa 10 para a seleção brasileira. Muito obrigado. O Matheus Pereira nunca é convocado para a seleção brasileira. Não é convocado para a seleção brasileira. Eu não entendo. O Rafael Veiga estava numa fase maravilhosa no Flamengo, no Palmeiras, e ninguém convocava o Rafael Veiga para a seleção brasileira. Então, a gente às vezes vive um pouco mais das possibilidades que o Brasil tem. O Rodrigo pode ser o 10 da seleção do Brasil, mas ele não é o meia de articulação. Precisa dar uma pisadinha na bola de vez em quando. Não é só... Não é só time ventilador. Você que o ventilador vira cá. Vira pra cá. Vira pra lá. Mas jogador não vai ter na seleção. Precisava ter. Mas não vai ter. Não vai ter. Isso por opção dele. Na minha teria. No contexto da liderança, eu já te expliquei as várias lideranças, como elas acontecem. Agora, o Danilo, para mim, é um jogador fundamental nesse esquema montado pelo treinador. Porque você tem que ter esses jogadores que entendem... Porque é o seguinte, você não tem jogador só que entende Copa do Mundo. Tem jogador que chega para a Copa do Mundo
achando que é outro planeta. Então os caras precisam botar o cara com o pé no chão. Tá entendendo como é que é o negócio? Opa, aqui, você pode ser o bonitão lá, mas aqui você é mais um. Você pode ser o sensacional lá, mas aqui você vai fazer, porque em seleção brasileira, o individualismo... Você me deu o gancho perfeito. O Vini Júnior é o quê na seleção? Qual é o papel, além de jogador da seleção brasileira, qual é o papel que o Vini Júnior tem? Eu acho que o Vini Júnior tem um papel importante de ser o jogador desequilibrante. O jogador que vai dar desequilíbrio contra o adversário. Ele ainda não consegue ser na seleção. Ele não consegue ser a maior estrela da seleção, mas ele consegue ser o jogador desequilibrante. Como o Estevão pode ser... Na minha avaliação, seleção? Ele pode ser um jogador, e ele é desequilibrante. Ele pode ser, mas ele não consegue ser. Ele ainda pode melhorar muito para a seleção brasileira. Daí entra o Danilo, tá entendendo? Aí entra Casemiro, que, opa, eu posso falar da Copa de 94, que eu vi muito bem o que aconteceu em 94, e o Zinho estava lá jogando. Um só não vai ganhar, 2 não ganham o jogo, 3 não fazem resultado. Os 11 conseguem ser campeões. 1 não ganha jogo, 2 não faz resultado e 3 não conseguem ampliar o placar. Se todos estiverem juntos no mesmo propósito, o time pode nem ser o mais magnífico do mundo. Mas se eles estiverem voltados para a mesma situação, aí eu boto fé na seleção. Agora, se cada um quiser jogar do seu modelo, aí um aqui que não vai acreditar sou eu. Agora, a gente tinha uma coisa que nos ajudava, porque não tinha tanto, nós não tínhamos esses confrontos, né, como se tem hoje. Então, todo mundo hoje já enfrentou o Vinícius, todo mundo hoje já enfrentou o Rodrigo, todo mundo hoje já sabe como é o Casemiro. Então, a falta de conhecimento, na nossa época, poderia ajudar um pouquinho. E eu fico com as palavras do Baresi, quando eu encontrei o Baresi na Itália, o Baresi falou assim, desculpa, eu vou usar o termo que eles falam, mas não é mal. Quello nero que é entrato no segundo tempo, aquele negro que entrou no segundo tempo, na prorrogação, que era o Viola. Ele falou assim, não l'ho mai visto. Ele nunca via aquele jogador, não o conhecia. E ele quase nos arrebentou, né? Ele fala outras palavras, né? Que eu não posso falar aqui. É a mesma coisa que eu acho com a seleção brasileira, entendeu? Tem que ter essa maturidade, mas eu não vejo. Agora, com o Ancelotti, talvez ele consiga encontrar esses espaços para jogar. Você falou daquele corredorzão ali esquerdo da seleção brasileira, que durante um tempo realmente foi ocupado por Neymar e Vini Júnior, com laterais conservadores. E hoje, de certa forma, pelo que a gente viu, pela amostra que a gente teve até agora do Ancelotti, a coisa vai continuar mais ou menos sendo assim. Só que, olha a lista aí dos laterais, tem um intruso ali, Tetra, que não é exatamente um lateral conservador, muito pelo contrário. É um atacante, o Luciano Juba. Nessa relação tem um lateral, um meia esquerda e um ponta esquerda. É verdade. O lateral é o Alexandro, o Caio Henrique é meia esquerda, revelado no Santos, e o Luciano Juba, ponta esquerda do time do Sport, que mudava de posição com o lateral esquerdo no Sport. E aí, por essa relação, o Wesley também é um cara que apoia, o Paulo Henrique apoia, tanto que contra o Japão ele deixa a sua marca, deixa o seu golzinho. O Alexandro segura mais, o Douglas Santos, que foi muito bem nos jogos que teve com o Ancelotti e está machucado agora, acho que é por isso que ele não foi chamado dessa vez, nessa oportunidade, não apareceu nessa lista, também é um cara que segura mais. Mas o Luciano Juba, pensando, Tetra, na forma como a seleção brasileira joga, poderia se inserir de que maneira? Ele tem que ser um cara que faça algo diferente da característica dos outros. Você citou muito bem. A maioria está sendo mais conservador. O Flamengo venceu o Sport no Maracanã com direito a um belo gol de falta do Arrascaeta. E falar em gênero? Na hora que eu tava vendo sem querer, o meu controle deu problema. Aí ele ficou passando os canais, parou bem na hora do coisa. Pô, mas, sério, não tinha como secar, né? Não, eu tava só vendo. Pô, eu acho que nem Eu tava vendo a Peppa Pig, aí parou do canal. Ganhar. Quando fez o gol, é aquele gol que a gente faz assim, Pedrosa. Ai. Né? É que você comemora, Eu vou ser sincero. Você comemorou. Quando o Bruno Henrique perdeu aquele gol no primeiro tempo, que é um pênalti em movimento, eu falei, tem dia que é noite. Eu pensei comigo. Eu falei, não é possível, cara. Não é possível. Questão de tempo. Mas aí veio o segundo tempo.
Não, mas é aquele que você faz. Ai, foi um gol. A gente vai ver como foi esse jogo. E o gol também, olha, uma pintura. Na volta a gente comenta. O Flamengo começou se impondo, com De La Cruz arriscando de longe. Saúl também mandou uma bomba. De La Cruz agora dá um ótimo passe para Samuel Lino levar perigo nessa bola. O rubro-negro insistia, e em jogada ensaiada é Bruno Henrique que tem uma ótima chance cara a cara, só que chuta forte demais. O domínio era total do Flamengo, que buscava de todas as formas. Bem na partida, De La Cruz dá esse chutaço e o goleiro do Sport faz uma bela defesa. Os gols não saíram no primeiro tempo, mas na segunda etapa foi o momento de redenção, principalmente para Bruno Henrique. Ele recebe na boa de Samuel Lino e o camisa 27 vai lá e marca para o Flamengo, dando fim a um jejum de 11 jogos que não marcava pelo rubro-negro. E mais uma vez voltando a ser decisivo para o time. A equipe de Filipe Luís continuou querendo mais. Emerson Royal chuta de longe e Gabriel salva o Sport. E de novo quem aparece para marcar é Bruno Henrique. Cruzamento de Saúl, o Danilo tentou de cabeça, mas a bola sobrou para BH fazer o segundo do Flamengo. O atacante chegou ao 11º gol na temporada. Inspirado, ele ainda tentou de fora da área. Mas o terceiro gol veio de uma forma ainda mais bonita. Cobrança de falta e é Arrascaeta quem bate perfeito, sem chances para o goleiro. O uruguaio ainda se tornou o maior artilheiro estrangeiro da história do clube. O Juninho ainda teve a chance cara a cara de fazer o quarto do Flamengo, mas Gabriel defendeu. Final, Flamengo 3, Sport 0, seguindo na briga pela liderança do brasileiro. Olha, Vene Casagrande, que golaço, hein? Nojento o tapa, né? Engraçado que ele sai, já parece que ele já sai comemorando. Ele sabia que a bola ia entrar, é incrível. E o goleiro foi bem, mas ninguém pega aquela bola ali. Inclusive é um bom goleiro. Se tem um ponto positivo do Sport nesse Campeonato Brasileiro, é o próprio goleiro que vem se destacando. Mas Gabriel não foi suficiente para parar o ataque do Flamengo. Mas ele, o Arrascaeta, ainda se tornou o maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo. Chegou a 94 gols, igualando ao Duval, como estrangeiro com mais gols com a camisa rubro-negra e assumiu a liderança do rubro-negro como o jogador com mais gols de falta nesta década. O time, pode rodar mais rápido. O time, é que eu sou do meio do dia, eu falo rápido. O time ainda voltou a marcar um gol de falta após 6 meses. Aliás, é o que a gente vê... Quer mais um número sobre o Arrascaeta que chama a atenção? Eu já botei esse assunto que a gente já estava falando. Ele tem 104 assistências. Isso é impressionante também. Porque, assim, ele participa muito de gol. É assustador que o Arrascaeta vem jogando de futebol há 10 anos no futebol brasileiro. Eu sempre falo isso. Sim. Porque ele não chegou ao Flamengo jogando mal. Lá no Cruzeiro ele já se destacava. Mas nessa partida aí, Fernandinho, eu acho que além dos 3 pontos, que eu vou ser bem sincero, eu não esperava menos que a vitória do Flamengo. A dúvida era de qual seria o placar. Além dos 3 pontos, eu acho que o Flamengo tem muito a comemorar nessa partida. Primeiro, o Samuel Lino voltou a jogar bem, inclusive deu uma assistência ali primorosa pro gol do Bruno Henrique. O De La Cruz voltou a jogar bem também. Para mim é um jogador que vai ser importante, sobretudo na ausência do Jorginho. Já a gente vai falar sobre a lesão dele. E o Bruno Henrique voltando a fazer gol. Ele estava 11 jogos sem marcar e a última vez que ele havia feito 2 gols numa única partida foi justamente na Supercopa do Brasil contra o Botafogo no dia 2 de fevereiro. Então é uma outra boa notícia, até porque o Flamengo não terá Gonzalo Plata na final da Libertadores, que é um jogador que poderia fazer a função que o Pedro faz, porque não se sabe se o Pedro vai ficar à disposição, e é um jogador que pode voltar aí a ter uma boa fase. Por causa dos 2 gols, você é a favor de ele continuar sendo titular? Não. Eu acho que esses 2 gols podem dar mais confiança ao jogador para ele voltar a ter uma boa fase e, consequentemente, voltar a ser titular na equipe do Flamengo. Então, além dos 3 pontos, o técnico Filipe Luís tem muito a comemorar, além, é claro, de ter preservado 7, 8 titulares. Ou seja, ele deu um descansinho aí para alguns jogadores importantes, porque agora tem uma sequência bem difícil pela frente pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras pegou o Juventude ontem, Pedrosa, e o Abel fez a mesma coisa, né? Sim. Que chegou... Fernanda, mas falta muito tempo ainda para a final da Libertadores. Mas também ainda tem muita água para passar embaixo da ponte do Brasileirão, Pedrosa. Esses times só estão nessa situação, Fernanda, porque eles gastaram muito,
formaram um elenco maravilhoso, Sim. tem 2 técnicos excepcionais e por isso eles conseguem aguentar a temporada do futebol brasileiro. Então, quando esses caras tomam a decisão de poupar um jogador ou outro, ou poupar meio time ou não, cara, eles sabem exatamente o que eles têm na mão. Ontem o Palmeiras poupou, aí tem Bruno Rodrigues, aí tem Felipe Anderson, aí tem Martínez, o Flamengo tem De La Cruz, que pra mim foi o melhor em campo, inclusive, contra o Sport. Jogou demais o De La Cruz, é um jogador extremamente diferente, que dá outra coisa pro Flamengo também. Então, aí você olha o próprio Bruno Henrique, que não estava vivendo uma grande fase, mas consegue fazer 2 gols e apareceu novamente. O Samuel Lino voltou a jogar futebol. Tudo bem, foi contra o Sport, a gente tem que levar isso em consideração. Mas a partida é perfeita para ele ganhar confiança para a reta final de temporada e voltar a ser o jogador que o Flamengo contratou ele para ser. Então, cara, assim, eu acho que dentro do Maracanã o Flamengo fez seu dever de casa, o Palmeiras fez seu dever de casa contra o Juventude, não sofreram, as 2 equipes não sofreram em momento algum, e o Flamengo foi mais soberano ainda de ter feito 3-0. Vai ser uma disputa de final de campeonato maravilhosa de se ver, porque realmente são 2 equipes muito bem treinadas, 2 equipes que têm grandes jogadores, 2 seleções. É assim que eu posso tratar o Flamengo e Palmeiras. Eu vejo o Flamengo, em relação a jogar futebol, veja bem, jogar futebol é o quê? Dinâmica, o que apresenta, o envolvimento diante do seu adversário. Eu vejo o Flamengo um passinho à frente do Palmeiras, tá? Sério, Pedro? Eu vejo. Caramba, Você não? Eu vejo. Eu não. Eu ainda vejo acho que o Flamengo pode evoluir. E o Palmeiras está vivendo o auge. Eu ainda penso assim. Sabe por quê? Eu acho que o Flamengo tem um jogador hoje que nenhum time tem. Arrascaeta. Nem o Palmeiras tem esse jogador. Então, mas aí que tá. Pra mim, a grande curiosidade. Benê. O Palmeiras tem um elenco que... mais equilibrado, mais homogêneo. O elenco do Flamengo é muito melhor. Só que eu vejo o Palmeiras melhor fisicamente e o Flamengo precisando melhor fisicamente. Eu também vejo assim. Mas o ponto do Pedrosa é muito importante. A gente sabe que o fisicamente hoje é o fundamental, né? E realmente, eu acho que o Palmeiras está no auge. Tá no auge. Mais do que ele tá, ele não consegue. É um volume, é uma intensidade, é uma perfeição nas ações, né? Nas escolhas. Mas ter o diferente, que é diferente mesmo, a gente pode dizer aqui, sem medo de errar, que inclusive o Flamengo hoje chegou onde chegou, porque em algum momento que ele patinou na temporada, o Arrascaeta pegou e falou, me dá. A gente olha pelos números dele, de efetividade. Mas, por exemplo, o Pedro em vários momentos salvou. Pô, mas o Arrascaeta, ele tá desde o início sinistro. Sim. O Pedro, ele ainda ficou no banco, ele ainda teve um problema comportamental. O Arrascaeta não. A gente olha os números dele, um jogador que já sempre foi fenomenal e nesse ano ele está sublime, Pedrosa. E aí no auge da própria carreira. Exato. E aí a gente vai pegar o Palmeiras, aí beleza, tem o Vitor Roque e o Flaco Lopes, que são uma dupla sensacional, não tenho dúvida. Perfeito. E é isso, eu acho que tem muito equilíbrio nisso, tá? Quando eu falo um passinho à frente, se fosse colocar numa porcentagem, é Flamengo 53% e Palmeiras 47%. Mas esses 3% se chama de Arrascaeta. Porque pra mim ele pode decidir qualquer jogo, a qualquer momento e de diversas formas. Ele pode decidir como ele bateu a falta aí contra o Sport, ele pode decidir com chute de fora da área, com uma assistência, com ele chegando pra cabecear dentro da área, com ele chegando pra finalizar. Ele é um camisa 10 hoje completo dentro do futebol brasileiro. E eu acho que o Felipe Luiz já entendeu isso quando coloca ele um pouco mais próximo do gol, porque ele tá ali pra decidir. E aí você olha o outro companheiro dele no meio-campo, que não teve nessa partida, mas também é diferente, é o Carrascal. O Carrascal é um cara que vai ser titular do Flamengo. Pode ter certeza. Ele vai continuar como titular porque ele é muito qualificado. E o Flamengo vai recuperando algumas peças. Entra o Saúl, entra o De La Cruz, o próprio Samuel Lino, se voltar a jogar futebol. Ele tem que voltar a jogar futebol. Ele vai ser uma peça importante para o Flamengo. Eu vejo o Flamengo para definir com mais talento do que o Palmeiras. Sim, isso eu concordo. O elenco do Flamengo é muito mais talentoso. E eu acho que o elenco do Palmeiras é mais homogêneo, mais equilibrado. E aí é mérito de Abel, por exemplo, Vitor Roque e Flaco. Inicialmente o Vitor Roque veio para ser titular e o Flaco reserva. E o que o Abel fez? Ele conseguiu tirar, não sei da onde, através de um estudo, colocou os dois juntos, deu certo. E hoje são os 2 melhores atacantes de futebol brasileiro. A grande verdade é que se a gente for parar para pensar, é claro que tem nome, não estou dizendo que não tem. Mas se você falar assim, o que é o Palmeiras nos últimos anos? A primeira coisa que você responde é o quê? Abel, pô. Abel. Aí você fala o Flamengo, você fala o Gabigol, talento. Aí daqui a pouco você fala o Bruno Henrique, aí tem o ano que você vai falar o Pedro, aí esse ano é o Arrascaeta. Fala de talento, inclusive, pega esse período que o Abel Ferreira está no Palmeiras, são 5 anos. Olha quantos treinadores o Flamengo teve. O que justifica isso? O Flamengo, em determinado momento, teve sucesso graças ao seu elenco. Essa é a grande verdade. Não porque teve um trabalho muito bom da diretoria na ocasião, não foi isso. Em vários momentos tinha um Arrascaeta salvando, tinha um Bruno Henrique,
tinha um Gabigol em vários momentos. Só que eu acho, Pedrosa, que independentemente do que acontecer no Campeonato Brasileiro, quando chegar no dia da final, não vai ter favorito. Eu tô falando isso aqui hoje já. O Flamengo pode chegar líder do Campeonato Brasileiro para essa final, ou o Palmeiras, e não vai ter favorito. Eu também acho. É um jogo totalmente diferente. Que eu acho que a fala do Pedrosa não leva ele para esse lugar de achar isso. Eu acho isso. Ele só fez um comentário no geral, assim, observando o que está acontecendo. Quem eu mais gosto de ver jogar? O Flamengo. Eu prefiro ver o Flamengo jogar do que o Palmeiras. É só isso. É só uma preferência. Hoje eu prefiro o Flamengo. Eu prefiro ver o Flamengo jogar. Hoje eu não é que você prefere... Gente, vamos lá. Deixa eu falar uma coisa com ele aqui rapidinho, só um minutinho. É isso. É que você... Inclusive, esse cruzamento do Saúl você prefere negócio de futebol. É isso. Ver o jogo mais bacana ali. Fluido, bonito, talentoso. Entendi. E nada disso apaga isso aqui. Que o trabalho do Felipe Luiz é um absurdo. É verdade. Muito bom. Inclusive, eu defendo isso. Tô falando hoje, dia 3 de novembro. Não importa se o Flamengo vai ganhar tudo ou se o Flamengo vai perder tudo. Felipe Luiz tem que continuar à frente do Flamengo. Gente, não tem outro treinador para assumir nesse momento. Felipe Luiz é bom treinador, pega os números dele. Em mais de um ano de trabalho, ele tem quase 80% de aproveitamento. E ele já mostrou, ele já ganhou jogo fazendo substituição. Já perdeu? Também. Não é mas só ele está aprendendo Eu ainda. acho que passa um recado muito nítido da importância do tempo para um treinador. É isso, né? pô. É isso aí, nação rubro-negra. Galera, o Flamengo está embalado e muito embalado para o Campeonato Brasileiro. Rapaz, esse gol de Arrascaeta realmente foi uma pintura, né? É o que se comenta hoje na mídia. O Arrascaeta está cada vez melhor. E como o Pedrosa falou, né? O Flamengo é muito melhor que o Palmeiras, principalmente por ter o Arrascaeta no elenco. E claro que tem outros gênios também, né? Como Carrascal, como o próprio Bruno Henrique, né? E Pedro, que está machucado, mas já está voltando também. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. E lembrando de deixar aí os créditos para o SBT Rio Esporte. Até o próximo vídeo.